Você já parou para se perguntar por que o trono de Deus está vazio em tantas visões proféticas? João viu o céu aberto e um trono, sim. Mas por que ele não descreve quem está lá? Ezequiel, Isaías, até Daniel, todos falam do trono. Todos descrevem luz, glória, fogo, mas quase nunca descrevem o rosto. E se o trono de Deus nunca esteve ocupado como imaginamos? E se estivermos vivendo não a presença, mas o grande silêncio celestial? Hoje você vai conhecer a verdade proibida que teólogos evitam discutir, o mistério mais perturbador do Apocalipse: o trono está vazio. Por séculos, os profetas olharam para o alto e viram o mesmo, um trono, glorioso, radiante, envolto em relâmpagos e vozes como trovões. Mas, em quase todas as visões, ninguém sentado nele. João, o discípulo amado, viu os céus abertos e foi arrebatado em espírito. Lá estava o trono, rodeado de 24 anciãos e 4 criaturas vivas cheias de olhos. Ele descreveu as cores, descreveu os sons, mas não ousou descrever quem estava sentado. Apenas disse: alguém, sem forma, sem rosto. Um silêncio pesado pairava no centro da glória. Isaías viu o trono também e tremia. Serafins gritavam: Santo, 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 enquanto a fumaça enchia o templo. Mas onde estava o rosto daquele no trono? Um brilho ofuscante. E nada mais, como se a presença estivesse ausente ou escondida de propósito. Ezequiel viu rodas dentro de rodas, olhos em todo lugar, fogo que se movia. Ele viu um semelhante a um homem acima, de algo como safira, mas era uma aparência, um reflexo, não uma pessoa, não uma forma nítida, como se o céu mostrasse tudo, menos a verdade mais importante. O trono estava lá. Sempre esteve. Mas e Deus? A tradição gnóstica falava sobre o Deus desconhecido, o Uno silencioso que abandonou sua criação, deixando o trono como símbolo de ausência. Para eles, o Deus verdadeiro não era o que falava, mas o que se escondia. O silêncio era a resposta. E se os profetas vissem o mesmo? E se o trono vazio não fosse um erro ou metáfora, mas um alerta? Desde o Éden, a humanidade busca a voz de Deus, mas o silêncio se repete nas tragédias, nos julgamentos, no Apocalipse. Quando João come o livro amargo, ele não recebe explicações, apenas mais visões, mais sinais, mais enigmas. O trono está ali, mas parece gritar a mesma mensagem a cada era. A glória está ausente, vocês estão sozinhos. Mas por quê? Seria um teste? Um abandono? Ou o prelúdio de algo ainda mais sombrio? O céu não está em festa, está em espera, e talvez esteja em guerra. E o profeta clamou mais uma vez, diante do trono suspenso no céu. Mas não houve voz, não houve resposta. O céu permaneceu imóvel, nem relâmpago, nem trovão, nem sussurro. O trono de ouro, flutuando sobre as nuvens carregadas, resplandecia, em silêncio absoluto. Seu brilho divino parecia zombar da humanidade abaixo, uma humanidade que esperava, que suplicava, que sangrava. Senhor, por que estás ausente se tua criação geme? Gritou o profeta. Mas o eco de sua voz se perdeu num vento que já não obedecia a ninguém. Nas cidades sagradas, os altares estavam cobertos de pó. Os sacerdotes murmuravam orações sem destino. Os anjos, outrora mensageiros, agora observavam, calados. E foi então que os céus mostraram visões. Visões de santos caminhando em círculos, sem direção. Visões de crianças nascidas sem nome, sem bênção. Visões de uma luz que bruxuleava, mas não iluminava mais nada. O silêncio tornou-se a nova profecia. Nos textos ocultos, os gnósticos falavam de um tempo assim,
Um tempo em que o Deus Altíssimo se retiraria, deixando a criação nas mãos de sombras e reflexos. Um tempo em que o trono estaria vazio por escolha. E o profeta entendeu. Ele não está ausente por fraqueza, ele está ausente por julgamento. Sua ausência é o juízo. A terra foi deixada para olhar para cima e ver apenas um trono vazio envolto em glória. A glória de um Deus que parou de responder. Quando o céu silencia, até os demônios choram, e o profeta caiu de joelhos. Alguns acreditavam que o trono estava vazio por misericórdia, que Deus, em sua paciência, retinha o juízo, que o silêncio era graça. Mas e se o silêncio fosse a preparação? E se ele estiver de pé, não ausente, não distante, mas de pé, esperando o momento certo para sentar, e então o julgamento começa. As Escrituras não dizem, quando Deus sentar, a terra tremerá. Dizem, quando Deus se levanta, os inimigos se dispersam. Levantar-se é movimento, é rompimento, é o início do fim. Os profetas viram o trono vazio, mas e se isso fosse apenas o intervalo entre duas eras, entre o cordeiro imolado e o leão que ruge? João viu um livro selado e ninguém podia abri-lo, até que um cordeiro apareceu, mas não sobre o trono, ele estava no meio. Como se estivesse entre mundos, entre o céu e a terra, entre misericórdia e juízo. O silêncio de Deus não é ausência, é suspense divino, é o som que vem antes da trombeta. Isaías disse, o Senhor se levanta do seu trono para julgar a terra. E quando ele o fizer, não será como pai, será como fogo, como juiz, como vingador dos oprimidos e dos esquecidos. O trono está vazio, por enquanto, mas o céu está se armando. As criaturas vivas estão em posição, os selos estão quase todos abertos. E quando ele se sentar, não haverá mais silêncio. Porque o céu calou por meia hora, mas depois disso, veio o trovão, e o fogo, e o juízo.